É isso aí, pessoal. Eu estou de volta aqui para gravar esse vídeo para vocês. E pessoal, eu gostaria aí de estar comentando essa postagem que o canal Atalaia Edial publicou na sua aba de comunidades. E pessoal, eu não vou falar nada, eu vou apenas ler e vocês aí do outro lado tirem suas próprias conclusões. Quer ver? Eu estarei lendo essa publicação que relata o seguinte: live nesta terça, 1/2 com Romilson Ferreira. Contagem regressiva de Nabucodonosor ao Armagedon. Será às 20 horas. Estudo tremendo aqui no canal com o herege Romilson Ferreira, com mais evidências da volta de Yahusha nas nuvens em 2029. Meus irmãos, precisa eu dizer mais alguma coisa? Precisa? Será que precisa? Acho que não. Acho que está bem claro como que é a manipulação que esses sem vergonhas, que esses pilantras, que esses vagabundos, né? Você me perdoe o linguajar, porque não tem como a gente que é cristão, né? Eu e você que fizemos um pacto com Jesus Cristo, a partir do momento que a gente se batiza, a partir do momento que a gente é imergido nas águas, e ali a gente é imergido, e quando a gente submerge, a gente vem como uma nova criatura, né? Ali é um pacto que a gente selou com o Salvador, né? Um pacto de ser uma nova criatura, de morrer o velho homem e surgir um novo homem, né? Então, para eu e você, que a gente selou um pacto com o Salvador, a gente vê essa deturpação, a gente vê essa enganação, a gente vê essa manipulação que estão fazendo com o evangelho nos tempos atuais. Não tem como ficar revoltado, não tem como a gente se irar, né? A gente observando, vendo tudo isso acontecendo, e a gente fica quieto, não tem como. A ira é espontânea, né? Esse tipo de expressão acaba sendo corriqueiro, pois a gente se revolta de ver a malandragem que esses canalhas fazem. Olha aí, o arrebatamento não estava programado para o dia 15 e 16 de abril de 2022? Agora parece que não, mudou, agora vai ser para o ano de 2029. Olha aí a malandragem, meus irmãos, olhem aí a pouca vergonha. E o pior é que tem gente que ainda segue uns canalhas, uns hereges, uns vagabundos, uns filhos do inferno desses. Não é possível, não é possível. Como tem gente que ainda é iludida, é enganada, é lubridiada, é levada a crer que essa galera, que esse Romilson Ferreira e a sua quadrilha de analfabetos bíblicos possam ter evidências ou possam revelar a data da volta de Cristo, sendo que está escrito, eu já mostrei aqui na Bíblia, em diversas passagens, que o próprio Salvador alerta que ele virá como um ladrão na noite. Se ele vai vir como um ladrão, como é que ele vai revelar a data de arrebatamento? Aí sabe, olha o que é pior. Sabe o que esses seguidores do Romilson Ferreira utilizam para defender essa pregação, essa deturpação do evangelho, em marcar a data do arrebatamento? Eles utilizam o profeta Daniel para falar, Daniel, ele calculou ali no período que ele estava cativo na Babilônia, o tempo que faltava para o povo sair do cativeiro. Então, como o Daniel calculou, então o Romilson Ferreira não está errado em calcular a volta do Salvador. Sim, Daniel calculou, mas a diferença é que Daniel sabia o tempo em que o povo ficaria em cativeiro, porque foi o próprio Criador, foi o próprio Deus
que revelou através do profeta Jeremias que o povo ficaria cativo na Babilônia por 70 anos. O próprio Deus falou através da boca do profeta Jeremias que o povo de Judá ficaria cativo na Babilônia por um período de 70 anos. Aí é diferente, pois o próprio Criador deu uma data, deu um tempo específico que o povo ficaria cativo. Agora eu te pergunto, quais dos discípulos do Salvador, de Cristo, calculou data de arrebatamento? Me diz aí, me cite um. Foi Pedro, Tiago, Lucas, João, Simão, Felipe, Tiago, me cite. Me cite alguns. Quais dos discípulos calcularam data do arrebatamento? Quais pais da igreja que continuaram o serviço do evangelho posteriormente, depois dos apóstolos? Quais desses deram data do arrebatamento? Né? Quais pais da igreja? Nenhum, porque eles sabem que não convém saber data. O próprio Salvador disse lá em Atos que não convém. Nós sabemos data e as estações que o Pai separou pelo seu próprio poder. E também está escrito em 1 Coríntios, capítulo 4, se eu não estiver enganado, no versículo 6, que a gente não pode ir além do que está escrito. Nós não podemos ir além do que já está estabelecido. Então, se os próprios apóstolos que eram ali íntimos do Salvador, nem eles deram data do arrebatamento e nem também ousaram calcular a possível data do arrebatamento, como é que vem um herege, um cara sem vergonha, que é esse Romilson Ferreira, estipula a data de arrebatamento? Não foi uma, nem duas vezes, foram mais de 4 vezes, né? Se eu for listar aqui de cabeça, deixa eu ver se eu consigo me lembrar. A primeira foi em 2017, depois foi em 2020, depois em 2021, depois em 2022 e agora foi para o ano de 2029. Como é que vem alguém, né, um sem vergonha, faz tudo isso, estipula a data de arrebatamento, sendo que nem os apóstolos fizeram isso, e ainda fala que recebeu do Eterno tal revelação, e ainda bate no pé e diz que nós, que contesta, que não aprova esse tipo de atitude, nós somos meninos na fé, a gente está bebendo leite. Nós não estamos preparados para ingerir alimento sólido que vem da boca desse herege safado, desse herege sem vergonha. Então, para vocês verem a manipulação, a sem vergonhice que é, não é? E eu ainda, pessoal, tenho que responder comentários desse tipo aqui, ó. Quando eu falo para vocês que essa galera que segue Romilson Ferreira são analfabetos bíblicos, eu não falo isso da boca para fora. Eu falo isso com base, pois eu vou mostrar para vocês aqui o tipo de comentário que eu sou obrigado a ler. E o pior, eu ainda tenho que responder, né, esse tipo de gente, porque fica algo tão absurdo, o tipo de comentário, o pensamento dessa galera, que chega a ser surreal. Como vocês podem ver, eu recebi um comentário aqui recentemente desse seguidor da seita do Romilson Ferreira que diz o seguinte, ó: isto não é seita, meu amigo, é igreja primitiva, sai fora da Babilônia, e Alcha não apoia religiões. Aí eu respondi para ele logo embaixo: igreja primitiva que dá data de arrebatamento, não tem milagres, não tem ordem, não tem dons, não tem respeito pelos evangelhos e ainda segue um herege? Poxa, nossos irmãos primitivos devem estar se revirando no túmulo agora. Pois é um fato, pessoal. Pois é um fato. Como é que pode o cara ainda falar que é igreja primitiva, sendo que a igreja primitiva tinha dons espirituais, tinha ordem? Tanto é que em 1 Coríntios está escrito que tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer com ordem e decência, e a igreja primitiva
tinha isso, né? Ela tinha essas especificações, né? Ela seguia essa regra, né? Uma doutrina de fé. A igreja tinha essas qualidades, né? Ela tinha ordem, ela tinha disciplina, ela tinha dons espirituais, como dons de profecia, dons de cura, dom de evangelizar, dom de administrar, dom de profetizar. Né? A igreja primitiva tinha essas qualidades. Aí eu te pergunto, quais são os dons que essa igreja, que essa seita aí do Yahusha apresenta? Você não vê, vamos lá, você não vê os caras curando ninguém em nome de Yahusha, vocês não vê eles expulsando um demônio em nome de Yahusha, vocês não vê nem eles fazendo obras sociais, que é o que as igrejas fazem. As igrejas fazem obras sociais. Aí eu te pergunto, se você já vê esses caras fazendo alguma obra social para os de fora, nem para eles mesmos. Você pode ver que a maioria é doente, a maioria é lascado, a maioria tá lascado, literalmente. E você vê esses caras ajudando uns aos outros, você não vê, pelo contrário, você vê divisão entre eles, pois o próprio canal Manual de Yao é um exemplo disso, que foi derrubado pelos próprios seguidores aí do Romilson, né? Foi derrubado ali pelos capangas que fazem parte, né? Que fazem parte desse corpo desmembrado da igreja não, da seita do Romilson Ferreira. Então, você já percebe que nem entre eles há acordo, tem divisão, briga, contenda, inimizade no meio deles, né? Não use só o canal Manual de Yao como exemplo. Use outros canais que saíram do meio do Romilson, que pregam o Yao e Yahusha e distorcem o evangelho, né? Muitos até falam que o Deus que Yao da Bíblia, né? Que o Yao que é uma confusão que às vezes até confunde, mas muitos aí que tem canal no YouTube que segue essa doutrina de Yao e Yahusha, eles pregam que Yao e Yahusha, que Yao é o Deus mau e que Yahusha é o Deus bom. Então você vê a deturpação que eles mesmos fazem no meio deles, entre eles mesmo. Então você vê pelos frutos, você não vê que essa seita, os frutos que ela produz não são frutos de edificação, são frutos apenas... Qual é o marketing dos caras? É só falar sobre arrebatamento, tacar o pau nas igrejas e distorcer a Bíblia. É só isso, é só falar de arrebatamento e torcer o pau, lascar o pau nas igrejas. É esses os frutos. É causar divisão e contenda. Você não vê os caras fazendo obra social, você não vê dom de curas, você não vê milagres, você não vê respeito, você não vê ordem entre eles. E esses caras de pau ainda tem que falar que são igreja primitiva. É brincadeira. E o pior foi a resposta dele, cara. Eu vou ler aqui o que ele respondeu logo em seguida, porque é algo de cair o céu da boca. Porque olha a resposta que ele deu em seguida. Se essa igreja é assim, imagine aí as duas testemunhas quando vierem Nossa, epa. Eu acho que ele quis escrever pra derrubar. Mas esse é o povo que quer ensinar hebraico, né? É o povo que quer tacar o pau nas igrejas, quer ensinar hebraico, mas mal sabe o português. Mas vamos lá, vamos continuando aqui. Eu vou reler o que ele escreveu para a gente não perder o raciocínio. Se essa igreja é assim, imagine as duas testemunhas quando vierem para derrubar a grande prostituta e as filhas, que são as igrejas evangélicas. E, só lembrando, a gente com a junto, né? Agente, é um agente agora. Mas enfim, vamos lá. Só lembrando, a gente não segue Yahusha com interesse por curas, milagres e etc. Isso é até bom marcar o arrebatamento para selecionar os que têm interesse de conhecer a Yao. Precisa eu dizer mais alguma coisa?
Quando eu falo que essa galera é analfabeta bíblica, pessoal, olha aí a prova. Olha aí. Olha aí. Olha o que o cara escreveu. O cara escreveu que as duas testemunhas descritas no livro do Apocalipse vai derrubar a prostituta e vai derrubar também as suas filhas, que são as igrejas evangélicas. Aí eu te pergunto, da onde esse analfabeto, da onde esse anátema pegou esse discurso? Você acha que um cara desse lê a Bíblia? Você acha que um cidadão desse conhece o Evangelho? Não conhece. Você acha que ele pegou da onde esse discurso? É claro que foi lá da seita, da quadrilha do herege do Romilson Ferreira. Porque se o cara de fato lesse a Bíblia, ele saberia que as duas testemunhas não vai guerrear contra a Babilônia. Quem vai guerrear e quem vai castigar a Babilônia será o monstro que sobe do abismo, justamente com os 10 reis que governarão com o monstro em um período de 1 hora, como está descrito lá em Apocalipse. Né? Que eles governarão com a besta no período de 1 hora, e os reis, esses 10 reis, entregarão o poder para a besta governar nesse período, e nesse período eles vão massacrar a Babilônia. Eles vão massacrar, vão tirar tudo dela. Porque Deus colocou em seus corações que assim o fizesse. Não é? Aí eu te pergunto, um cara desse, ele leu o Apocalipse? Não leu. Olha aí o que ele escreveu. Por isso que eu falo, meus irmãos, essa galera é analfabeta bíblica. São analfabetos bíblicos que estão debaixo de maldição. Estão debaixo de maldição, pois deturparam o evangelho. Estão trazendo um outro evangelho que já foi estabelecido por Jesus e também pelos apóstolos. Aí esses caras chegam e querem inverter tudo. Querem falar que não é para ter igrejas. Que é só para ter uma igreja em cada cidade, querem dar data de arrebatamento, querem falar que o Emmanuel Macron é o anticristo, e ainda fala que é uma revelação do Eterno, que é o Eterno que está revelando para eles, né? Eles colocam o nome de Deus em tudo que eles fazem, né? E até heresias eles colocam o nome de Deus, não respeitam o Criador, não é mesmo? Ainda dão data de arrebatamento, ainda falam que o quarto evangelho é um evangelho herético, pagão. Não só isso, eles falam também que a Bíblia está toda fomentada, que não é para dar crédito na Bíblia, pois a Bíblia está toda corrompida pela Igreja Católica, sendo que não foi a Igreja Católica que montou a Bíblia, e sim foi a Igreja primitiva ali nos primeiros concílios que os pais da Igreja tiveram antes da Igreja Católica se tornar a Igreja Católica. A Igreja primitiva já tinha montado a sua Bíblia devido a várias heresias que tem se levantado na época, e uma dessas heresias foi conhecida muito por um cara chamado Marcião, que falava que o único evangelho verdadeiro era o evangelho de Lucas, e os outros evangelhos eram todos corrompidos. Então vejam, pessoal, que os hereges do passado, eles não morreram, a descendência deles continuaram, estão hoje aqui, vivos na nossa geração, estão pregando no YouTube. Então, para você ver que os hereges do passado, eles continuam vivos através da sua descendência, que são hoje esses hereges virtuais. Você pode pegar como exemplo, pesquise aí, Marcião. Você vai ver que esse cara, ele foi um dos primeiros hereges ali no período da igreja primitiva, onde ele falava que o único evangelho verdadeiro era o evangelho de Lucas, e ele ainda pregava que o Deus do Antigo Testamento era mau e que somente o Deus do Novo Testamento era bom. Né? Isso explicava porque tem tanta coisa mal, muitas coisas que ocorrem no mundo que são tenebrosas, como morte, violência, ganância, corrupção. Tudo isso, na visão de Marcião, são obras do Deus do Velho Testamento. Então, para você ver como esses hereges do passado, eles estão vivos atualmente. Quem hoje prega que a Bíblia está toda fomentada e que o quarto evangelho é um evangelho herético pagão? Quem? Então, para vocês verem, pessoal, os hereges do passado, eles não morreram, estão vivos, a sua descendência, a sua semente está viva e hoje prega no YouTube. Então,
Eu volto a repetir, meus irmãos, quando eu falo que essa gente é analfabeta bíblica, aí está a prova, beleza? E também esse pessoal não ter respeito, essa gente, essa raça e não ter respeito pelo evangelho, não ter respeito pelas pessoas, não ter respeito pelo Salvador e nem ter respeito pelo seu pai. Pois o que eles fazem, cara, o que esses caras fazem, me perdoe o que eu vou falar aqui, mas o que esses caras fazem, nem o Satanás, nem o capeta tem coragem de fazer. E esses caras vão lá com toda a arrogância, com toda a prepotência, falam as coisas que falam e ainda colocam o nome de Deus, e quando a gente questiona, eles ainda falam, tem a audácia de falar que a gente é menino na fé, que a gente está bebendo leite, que a gente não está preparado para ingerir alimento sólido. Rapaz, é algo que chega a dar nojo, dá vontade, sabe? Dá vontade de chorar muitas das vezes, mas fazer o que, né? Deixa que Deus julgue essa gente e dê a eles o que eles merecem. Mas o fato é, Romilson Ferreira e todos que fazem parte da sua deturpação do evangelho, todos eles estão debaixo de maldição. Beleza, pessoal? Bom, meus irmãos, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, falou e fui.